domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer a todos que me acompanharam durante o seminário passado, o trimestre passado, e todos vocês que pediram certificado, os seus nomes estão passando aqui embaixo. Todo certificado, basta você entrar lá no meu site e que ele está lá. Quero agradecer a todos vocês e dizer que é importante contar com vocês. É importante a participação de cada internauta, o comentário, a curtida. E você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Isso é de grande importância. Nós vamos entrando para o terceiro trimestre deste ano de 2019, né? Aonde a lição que nós estaremos estudando é tempos, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então é muito importante que nós participamos junto dessa lição, aonde nós vamos falar sobre o nosso cuidado com o serviço que nós desempenhamos, com aquilo que nós possuímos, que foi dado por Deus. Nós precisamos entender isso, que aqui apenas somos mordomos. E nós precisamos cuidar bem da nossa mordomia. A lição de hoje é a lição de número 1, a primeira lição, que é o que é a mordomia cristã. O textuário diz: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nesta lição. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. A introdução: nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Então, a introdução desse trimestre aqui, dessa lição de hoje, aonde tem por base tempo, bens e talentos. E nós estamos estudando primeiro o que é mordomia. Então nós vamos estar procurando entender. Eu quero chamar a atenção dos professores por este vasto Brasil, professor de escola dominical, para que vocês possam cada um procurar colocar essa lição de forma bem clara, para que as pessoas possam entender o que é ser mordomo e o que é a mordomia. Eu vou estar explicando mais adiante. Por isso, nessa lição denominada aí bens espirituais, falando dos recursos e os meios confiados por Deus à sua igreja. Então, quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim, veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Então, por isso que nós precisamos sempre orar pelos aqueles que estão à frente da obra de Deus, pela liderança, pelos aqueles líderes que estão à frente dos trabalhos. Porque o Senhor levantou esta igreja onde nós congregamos para que ela cuide dos interesses divinos aqui na terra. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. Agora vamos procurar fazer com que o internauta compreenda a diferença entre mordomo e mordomia. Eu quero continuar dizendo a todos vocês que talvez por causa do trabalho ou outra circunstância da vida, vocês não estão podendo aí nas suas igrejas acompanhar as escolas dominical.
Então fique comigo neste canal, porque você pode escolher qual o melhor dia, qual a melhor hora em que você pode participar desta maravilhosa aula de escola dominical. E agradeço a todos aqueles que têm me acompanhado e que também têm feito os seus comentários. Então, o mordomo significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, né? Nós vemos que Abraão tinha Eliezer, que era o seu mordomo. Então, o mordomo é aquele que tem a função de administrar uma casa. Então, nós vemos que na Bíblia essa função, por diversas vezes, ela aparece como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus. À luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. É por isso que eu já dei uma palhinha já desde a entrada que nós devemos orar pelos nossos líderes. Então, os nossos líderes está cuidando do rebanho de Deus, quer dizer, a mordomia que ele vai dar, que quer dizer a administração, o que ele vai administrar é as coisas de Deus. Então, ele está cuidando para prestar conta quando o Senhor voltar. Então, nós precisamos entender, meus queridos, que mordomia são os recursos do reino de Deus, confiado a pessoas ou grupo. A igreja é uma mordomia do Senhor. Então ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para pregadores, outros para pastores. Então ele distribuiu aí os dons que ele entregou, né? Os recursos que o Senhor entregou a cada um. Então nós temos que administrar essa mordomia dada por Deus, confiada a nós, pois um dia Ele nos pedirá conta. Então não compreendemos as palavras mordomias em nossos dias, porque parece que ela não se encaixa. A palavra mordomia não tem em nosso moderno vocabulário expressões que revelem a riqueza desta palavra. Porque nós poderíamos trazer aí gerentes, né? Administrador de fazenda e outros cargos de responsabilidade de gerentes, mas que parece não encaixar na mordomia conforme nós estamos estudando. Parece não encaixa, porque a mordomia é uma responsabilidade maior, é alguém que entregou seus bens para ser administrado por outra pessoa. Então, se eu chamar de gerente, me parece inadequada para descrever a relação entre o proprietário e o dono da obra. 2. Mordomia. Mordomia significa o cargo, ofício do mordomo, ou mordomado, né? Encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, de Lucas 16, 2-4. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então aqui eu coloquei um quadro para que você possa entender o que é o mordomo. Mordomo é o criado maior da casa, como eu venho falando. E o que é mordomia? Mordomia é o cargo ou ofício do mordomo. Esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus, conforme nós estamos estudando. Então, para que você possa entender a diferença aí entre o mordomo e a mordomia. Mordomia cristã é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são o objeto da mordomia cristã. Segundo objetivo específico da lição, desta segunda parte, expor acerca da mordomia espiritual do cristão. 1. A mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor.
Então, mas que nós precisamos entender que Deus nos chamou para que nós possamos viver em comunhão e em amor. Veja bem que quando ele disse, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo a ti mesmo, ali nós vemos 3 requisitos: amor, amor e amor. Você precisa saber amar a Deus, você precisa amar a você mesmo, e você precisa amar o seu próximo, que pode ser aí a sua família, o seu familiar, aqueles da sua igreja, os seus vizinhos, e você precisa fazer esse trabalho, esta mordomia, né, que foi entregado para você, que você é o mordomo que toma conta de tudo isso. Você precisa fazer o melhor para Deus, amando a Deus em primeiro lugar e amando o seu próximo. E nós lembramos que na Bíblia, certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. E ele conhecia bem os 10 mandamentos, né? Quando foi abordado por Jesus, lembra que Jesus perguntou para ele: tu sabe os mandamentos? E ele começou a falar um por um, até o final. E Jesus ficou admirado com aquele moço. Aquele moço tinha um bom conhecimento. Até parecia que ele tinha desejo realmente de servir a Jesus, e tinha. Só que aí Jesus falou para ele sobre o grande mandamento. E ele disse que conhecia desde os seus tempos de criança. Só que quando Jesus pediu para que ele vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e viesse, que teria um tesouro no céu, seu coração estava amando primeiro as suas riquezas. E aí, por exemplo, ele conhecia o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, mas não praticava. Como muitos de nós, queridos alunos, professores, muitas vezes nós até obedecemos, porque obedecer não é tão difícil. O difícil é cumprir o que a palavra de Deus manda. Mas não cumpria. Nós vemos que o grande mandamento da lei é um em um, que nós vamos estar vendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 2, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 3, amará o teu próximo como a ti mesmo. Veja que aí nós estamos trazendo aí o que Deus quer de nós: amar Ele sobre todas as coisas, está aí. E o próximo, amar da forma que nós nos amamos. Se eu não quero mal para mim, eu não posso querer o mal para você. E aí no 1:4 vem a pergunta: e quem é o próximo? Quer dizer, um homem super inteligente não sabia quem era o seu próximo. Então é por isso que nós estamos vendo aqui, dividindo aqui da maneira que o comentador dividiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o que nós precisamos entender, queridos professores, e nós precisamos passar para a nossa classe, que nós estamos, muitos de nós, com amor superficial, e Deus não se agrada disso, porque Ele não agrada, Deus não agrada e não aceita dominar apenas uma parte de nosso coração. É preciso que todo o nosso coração completamente seja entregue ao Senhor. Nós vemos que esse mandamento, ele revela o objetivo da nossa mordomia de amor: fazer ao bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. É impossível ter fé sem ter obra. E aí, continuando, ele disse: de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deus requer que nossos pensamentos estejam voltados para as coisas divinas, para as coisas sagradas. Então esse primeiro mandamento exige que toda a alma, que todo o pensamento de uma pessoa, valorizando a interioridade do crente. Todo pensamento valoriza a nossa interioridade para Deus. E ainda vem mais aí, talvez, uma parte que nós não estamos conseguindo cumprir: amar a Deus sobre todas as coisas,
nos dias de hoje está muito difícil, meus queridos. Porque nós estamos apegados a tantas e tantas coisas que acaba nos afastando de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, que mandamento que foi Jesus quem disse ali que nós temos que trazer, nós somos mordomos, e essa mordomia que foi entregue a nós é o amor. Ele entregou seus bens, e um dos seus bens que está entregue a nós é o amor. E nós precisamos fazer com que esse amor, ele ame a Deus sobre tudo. Independente sobre a nossa família, mais do que tudo aquilo que nós possuímos. E agora ele traz amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas cuidado, irmão, quando tu leva um irmão na justiça. Tu é réu do inferno. Porque Paulo explicou tanto que nós, sendo a família de Deus, nós precisamos resolver aqui os nossos problemas. E nós estamos dividindo o nosso problema com pessoas ímpias para julgar nossas causas. Será que nós não temos pessoas na igreja que possam nos julgar? E aí o amor ao próximo, como que vai ficar nessa situação? Imagine como você está amando o seu próximo se você não consegue entender com ele. Esse segundo mandamento que enfatiza que na medida em que amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos querer o melhor para ele. Nós no estudo que nós estamos ainda da mordomia do amor cristão. Quem é o próximo? Então é esta pergunta que foi feita a Jesus, né? Após ele contar aquela parábola do bom samaritano, aquele doutor da lei, mas tinha falta de conhecimento acerca do amor, e Jesus queria mostrar para ele que o que Jesus queria era que nós deixássemos o amor dominar a nossa vida em todas as circunstâncias, primeiro amando a Deus e depois amando o nosso semelhante. E aí muitos de nós não sabemos do que é o nosso próximo. O nosso próximo pode ser um familiar, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho. Nós vamos preocupar com a nossa família. É o nosso irmão em Cristo, né? Que está na nossa igreja, que nós congregamos junto. É o nosso vizinho. É o nosso professor na escola. É o colega de trabalho. É o colega de banco escolar. É o carente. É o socialmente excluído da sociedade. Então assim, meus queridos, o mandamento revela o objetivo da nossa mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. 2. A mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Então, não adianta eu dizer que ter fé e não confiar no Senhor, pois a fé é o fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. É a prova de que nós confiamos em Deus. Que nós cremos naquelas coisas que nós ainda não vemos, mas nós cremos que elas vão acontecer. Então estamos estudando sobre a mordomia da fé cristã, que há 3 características essenciais à fé. 1. Ela é fundamento, base para a confiança em Deus. 2. Ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. 3. Ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Nós cremos em Jesus. E tem muitas coisas que as pessoas, quando nós falamos, acham absurda, acham impossível. Nós falamos do arrebatamento da igreja, nós falamos de tantas e tantas coisas e as pessoas não creem. Mas é porque elas não têm fé fundamentada na confiança em Deus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas façam uma base de fé. E essa base ela tem que estar fundamentada na confiança em Deus, pois ela envolve esperança, expectativa. Nós temos uma expectativa da glória de Deus cada dia em nossa vida, do sol brilhar mais cada dia.
Porque nós cremos nos acontecimentos futuros, nós cremos na provisão de Deus, nós cremos no agora e cremos no que está para acontecer, mesmo não vendo, mas nós cremos. Então a fé, ela é a prova de que nós confiamos e esperamos com convicção nas promessas de Deus. Então a palavra fé, ela traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Então nós vimos aqui essas 3 características da fé. 3, a fé como patrimônio espiritual. Meus queridos, como nós precisamos de fé. Jesus comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Ele não quer que você tenha uma fé pequena. Jesus não quer que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada disso. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtude inestimável. Através da fé, coisas grandes acontecem em nossas vidas. Não quero que você compare a sua fé a um grãozinho de mostarda, que ele é tão pequenininho. Minha fé não é nem do tamanho do grão de mostarda. Nada disso, meus queridos. Quando Jesus fez aquela comparação do grão de mostarda, ele falava a respeito que é tão pequeno. Mas quando planta na terra, ele nasce, ele se agiganta de forma que as aves do céu podem fazer ninho e outros podem até se assentarem e descansarem à sua sombra. Jesus fala de uma fé crescente, de uma fé que se agiganta. Nada disso, não fica aí pensando que tua fé é do tamanhozinho do grão de mostarda, senão tu vai perder de enxergar e de se deliciar das bênçãos e das maravilhas que Deus tem para os seus servos. Então, meus queridos, esta fé que estou dizendo, ela é estimulada de forma que nós possamos guardar a palavra de Deus para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Então, ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da sua morte, o apóstolo Paulo fala com ousadia que ele combateu o bom combate, e que ele acabou ali a sua carreira, mas a fé estava guardada, e ele cria, ele tinha uma esperança e uma coroa de justiça, que o Senhor daria a ele, porque o Senhor é justo, e o Senhor prometeu e ele cumpriria o que ele falou. O terceiro objetivo específico da terceira parte da lição, explicar a mordomia dos bens materiais. Quando nós vamos falar agora sobre a mordomia e as nossas finanças, eu não quero, meus queridos, que você seja uma criança e deixe aí o obreiro mal preparado, que arranca tudo de você através com leituras falsas da Bíblia. Mas nós vamos ver a administração que nós fazemos de nossas finanças, e de maneira que com elas também nós podemos louvar a Deus. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Então trabalhar com honestidade. Nunca desejar aquilo que não é seu, mas trabalhar, multiplicar, granjear outros bens com aquilo que o Senhor tem te dado. Ainda hoje de manhã eu dizia para o meu filho, busca a inteligência. É um dos maiores bens. A inteligência te levará a lugares brilhantes, a lugar que você nem imaginava. Então dessa forma você jovem, valorize a inteligência e busque cada dia, que diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus. Peça sabedoria a Deus para que ela possa aguçar a tua inteligência e você rodará Brasil e mundo afora através de bens que Deus te deu, que é inteligência. Então desde o livro de Gênesis, após a queda de Adão e Eva ali, então se emprega esforço com o suor do rosto
para obter e conquistar bens materiais. Então, você deve trabalhar. Você não pode cruzar os braços, porque senão o escritor manda você ter com a formiga, que o preguiçoso deve estar com a formiga, que trabalha, que prepara, que antecipa os acontecimentos. Você precisa antecipar, você precisa fazer uma administração de maneira que você tem que pensar, você precisa de um emprego bom, você precisa administrar bem a sua empresa de maneira que ela possa dar resultados. Você precisa administrar de maneira que você precisa guardar também uma reserva, pois você não sabe se amanhã você, teu filho ou alguém da sua família fica doente e precisa de um recurso para ser tratado. Então não pense somente no dia de hoje, administre olhando também para o amanhã. E não seja preguiçoso, porque nesse aspecto que nós estamos vendo aqui, que desde a criação o homem vive do suor do seu rosto. A preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Então aqui o comentador está dizendo que preguiça é pecado. Pois assim ele exorta ao preguiçoso que aprenda com as formigas, pois elas trabalham no verão para garantir o mantimento no seu inverno. Veja a visão de futuro. Tem muitos cristãos que infelizmente eles não saem do lugar, eles não têm visão do futuro. Existe aquele ditado, não enxerga um palmo acima, à frente do seu nariz. É preciso ter visão, meus queridos. Nós estamos vendo sobre os cristãos e a riqueza. A riqueza não cai do céu. É você que vai trabalhar afinco e ser abençoado por Deus. Então, Deus não demoniza a riqueza, mas também não diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de garantir o seu sustento. Nós temos que ter muito cuidado, porque aqui diz assim, olha, o comentador está dizendo, não é bom que você vá à casa lotérica jogar. E é isso que ele quer dizer. Não é bom que você fique comprando rifa pensando em ficar rico e recorrendo a loterias em uma forma fácil de buscar riqueza. Mas, meus queridos, eu estou decepcionado com alguns acontecimentos dentro da Assembleia de Deus. Assim, eu digo da Assembleia de Deus porque vou indo para 42 anos dentro da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus já está acontecendo rifas. Meus queridos. Parece que nós estamos agora na porta desesperados. Parece que o dinheiro não está mais no bolso dos crentes, dos cristãos. Ou nós deixamos de servir a Deus com a mordomia que o Senhor nos confiou. Porque o que acontece agora? Agora se faz rifas. O irmão dá uma televisão para ser sorteada na igreja. Essa televisão custa R$1.000, um exemplo, R$1.000, estou usando a televisão, R$1.000. Aí agora a liderança lá, os irmãos que estão responsáveis por esta rifa, vão vender essa televisão por 5.000. E aí vende para várias pessoas, só uma vai ganhar com um valor irrisório. E aí nós vamos achar desculpa, meus queridos, nós sempre achamos desculpa, está na Assembleia de Deus, eu não concordo. E aí muitos dizem assim, irmãos, você não cresce. Você não vai crescer no seu ministério, você é um homem sábio, eu tenho ouvido isso. Não é que eu sou sábio, mas tem pessoas que dizem, olha, você não vai crescer em ministério nenhum. Porque para crescer em ministério você tem que rezar na cartilha do pastor. Você não quer rezar na cartilha do pastor. Meus queridos, posso ficar pregando aqui, só aqui no meu ambiente, pregando para várias pessoas no Brasil inteiro, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Pastor, acorda, pastor, larga desse negócio de ter rifa na igreja, é uma loteria. E aí tá, muitas pessoas que vão lá, compram aquele bilhetinho e tá na igreja, ai Deus me abençoou para que seja eu que ganhe. E o amor ao próximo onde está? Como eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? A lição está dizendo sobre isso. Se eu quero ganhar, aí lá vamos agora sortear bicicletas na igreja, vamos sortear televisão, vamos sortear roupa de cama. Mas não pode falar. Meus queridos, aonde chegamos?
Há uma venda no olho da liderança. Esqueceram que Deus enriqueceu o seu povo. Peça oferta, meus queridos. Não estou dizendo para você viver defraudando a igreja, mas faça uma planilha para fazer tal coisa, vamos gastar X. Agora parece que nós estamos na porta dos esperados. Daqui uns dias nós estamos fazendo, nós não estamos longe, já estamos semelhantes de fazer igual se fazia na igreja católica quando eu era jovem. Não sei se hoje ainda tem isso, mas quando eu era jovem, tinha as prendas. E aí colocavam a prenda e as pessoas iam arrematar as prendas. Daqui a pouco a Assembleia de Deus pode estar fazendo isso. Igrejas, porta do desesperado. Deus quer levantar homens para um avivamento, para surgir uma Assembleia de Deus dentro da Assembleia de Deus que hoje está existindo. Não quero generalizar, meus queridos, mas tem dia que dá tristeza de você ver os acontecimentos que estão acontecendo. Não venha me vender rifa de igreja, porque eu não compro. Não venha, só se não descuide, mas não venha me vender rifa de igreja. E não venha também me pedir prêmios para ser rifado em igreja. Não, eu dou sim, mas não para ser rifado. Vamos sair da porta do desesperado. A Bíblia mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ai, mas eu fico triste quando eu vejo as igrejas na porta do desesperado. A Bíblia diz: contentai com o que vos tem. Meus pais, e eu sei que isso é um ditado popular, muitos velhos, já dizia para que nós colocássemos o nosso chapéu aonde a nossa mão alcançasse. Não coloque seu chapéu onde a mão não alcança. E por isso tem muitas lideranças colocando a igreja, os membros em dificuldade, e viva a porta dos desesperados, porque querem fazer talvez muitas coisas que não estão no alcance. Jesus ensinou: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E ele também ratificou: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Nós estamos fazendo muitas coisas que vão ficar por aqui. Nós precisamos investir também na vida do nosso próximo. Quantas pessoas necessitadas em nossas igrejas, quantas pessoas passando por problema em nossas igrejas, e eu sempre tenho cobrado isso. Cadê a dispensa? Eu acho que a igreja tem que ter uma dispensa. Lá no fundo da igreja aqui há a dispensa. O irmão que está necessitado, leva ele lá, ele pega um pacote de arroz, um pacote de feijão. Mas nós estamos preocupados em grandes construções, não sou contra. Cara, que é lindo quando você veja uma construção suntuosa. Nós temos poder, nós hoje temos condições de fazer belas construções, mas nós não podemos desprezar o cuidado com o nosso próximo. Conclusão: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Então, meus queridos, nós somos mordomos dos bens espirituais e dos bens materiais concedidos por Deus à sua igreja. Então, se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos internautas. Não perca a próxima aula, que é a lição 2, a mordomia do corpo. E até lá, na paz do Senhor. Amém.